Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de matemática para vocês, envolvendo aí a parte de expressões numéricas, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Vou falar aqui de João Pessoa, Paraíba. A nossa meta é chegarmos aí aos 46 mil inscritos, tá? Ainda neste mês. Então dá uma força aí pra gente, curtindo, comentando e compartilhando, tá? Olha só a questão que diz assim, ó. Se x é igual a 1 mais 1 sobre 1 mais raiz de 3 e y igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 1 menos raiz de 3, então menos 8 vezes x mais 6 vezes y é igual a quanto? Então é o seguinte, a gente vai ter que primeiro reduzir essa expressão do x e depois reduzir a expressão do y. Você vê que o x é 1 mais 1 sobre 1 mais raiz de 3, tá? De forma que você entende que aqui embaixo do 1 tem um 1. Então, você tirando o MMC disso, vai ficar simplesmente 1 mais raiz de 3. E aí, nesse MMC, você tem 1 mais raiz de 3 dividido por 1, dá 1 mais raiz de 3. Vezes 1 dá 1 mais raiz de 3, certo? Mais 1 mais raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3 dá 1, vezes 1 dá 1 de novo. Então, você tem que x é igual a... Aqui no numerador fica 1 mais 1 dá 2, vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3, certo? De forma que aqui você tem uma possibilidade de fazer o seguinte, de racionalizar o denominador. Nesse caso, a racionalização vai ficar assim, de 1 menos raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3, certo? É isso que se faz. Se aqui fosse um menos, então ali viria um mais, tá? Nesse caso aqui é um mais, então na racionalização da expressão, isso aqui fica menos. Como é que fica essa resolução? Vai ficar assim, x é igual. Claro que aqui você tem 2 mais raiz de 3, que vai multiplicar 1 menos raiz de 3. E isso aqui você pode fazer simplesmente o seguinte, vamos ver. Vamos fazer aqui o famoso chuveirinho, né? 2 vezes 1, depois 2 vezes menos raiz de 3. Isso vai dar 2 menos 2 raiz de 3. E depois você pode fazer raiz de 3 vezes 1 vezes raiz de 3 vezes menos raiz de 3, que vai dar o seguinte, vamos lá escrever. Raiz de 3 vezes 1 vai dar mais raiz de 3, certo? E aí, mais por menos, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, certo? Então, aqui no denominador, ou no numerador, está quase resolvido. Isso é só o do x, hein? E agora a gente vai olhar para o denominador, que aqui você tem uma propriedade matemática, que quando eles são termos iguais, né? Com a diferença em relação ao sinal, aqui é mais e aqui é menos, você tem como se fosse a diferença dos quadrados. Então, fica 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. A parte de potenciação, né? Então, vai ficar x igual. Vamos ver o que é que dá igual aqui em cima, ó. Vai ficar 2 menos 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3 vai dar menos 1 raiz de 3. Não é? Porque tem o mesmo radical. E aqui na frente desse tem 1. Então, sinais diferentes, subtrai, repete o sinal do maior. Tá? E ainda tem menos raiz de 9, que é quanto? 3. De forma que você vai ter isso aqui. 1 menos raiz de 3 ao quadrado vai dar simplesmente 3. Então, vai ficar o seguinte. 2 menos 3 dá menos 1. Menos raiz de 3. Tudo isso sobre quanto? 1 menos 3, que vai dar quanto? Menos 2. Correto? Tranquilo? De forma que você pode fazer o seguinte. Aqui você vai fazer assim. Colocando aqui em cima tudo em evidência, fica x igual a menos. Vamos colocar o menos em evidência, tá? Fica menos, que multiplica 1 mais raiz de 3. Tudo isso dividido por quanto? Por menos 2. Então, menos por menos dá
mais, então aqui a expressão fica 1 mais raiz de 3 dividido por 2. Então está aqui o valor de x. Não é uma questão fácil, tá? Agora nós vamos fazer a mesma ideia, o mesmo trabalho com a expressão y, né? Vamos ver como é que fica a expressão y, que é 1 sobre 2 menos 1. Vamos lá, fazer o y agora. Y é 1 sobre 2 menos 1, que é dividido por 1 menos raiz de 3, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, mais uma vez o MMC. E o MMC disso vai dar o quê? Vai dar 2, que multiplica 1 menos raiz de 3, certo? E aí, quando você fizer essa primeira divisão, 2 vezes 1 menos raiz de 3 por 2 vai dar 1 menos raiz de 3. Vezes 1 dá ele mesmo. Então, vai ficar 1 menos raiz de 3, tá? Menos 2 vezes 1 menos raiz de 3 dividido por 1 menos raiz de 3 vai dar 2. 2 que multiplica quanto? 1. Então, vai ficar 2. De forma que você tem que o y vai ficar então assim. 1 menos 2 dá menos 1, menos a raiz de 3. Tudo isso sobre quanto? Eu já posso fazer o famoso chuveirinho aqui no denominador, certo? Ficando com 2. Deixa eu ver se dá certo aqui a ideia. Vai ficar 2 menos 2 raiz de 3. Não é? Se a gente colocar em evidência, não vai dar tão certo. Então, vamos deixar dessa forma aqui. Que vai ficar assim, né? Fazendo essa multiplicação. Muito bem, então aqui nós temos o valor do y, tá? O valor do y vai ser isso aqui. Muito bem, mas como é que ele quer a expressão, né? Eu posso ainda fazer o seguinte aqui no denominador, né? Eu posso colocar isso já posso racionalizar isso, ficando o seguinte, ficando, então, 2 mais 2 raiz de 3, e aqui 2 mais 2 raiz de 3, tá? De forma que a gente vai fazer a mesma coisa que fez lá no x, então vai ficar y igual. Aqui a gente faz menos 1 vezes 2 dá menos 2. E menos 1 vezes 2 raiz de 3 vai dar menos 2 raiz de 3. E agora vamos fazer menos raiz de 3 vezes 2 vai dar menos 2 raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 vai dar menos 2 raiz de 9. Tudo isso dividido por quanto? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no denominador do x, ó. Eles são termos iguais, mas com uma diferença no sinal. Um é positivo, outro é negativo. Então, vai para o quadrado, ou a diferença do quadrado, né? Então, vai ficar assim, 2 ao quadrado menos 2 raiz de 3 ao quadrado. E isso me resume que o y vai ser o seguinte. No numerador fica menos 2. Aqui eu tenho menos 2 raiz de 3. Menos 2 raiz de 3 vai dar menos 4 raiz de 3. Menos 2 vezes raiz de 9, que é 3. No denominador, eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4, menos aqui 2 ao quadrado também, que é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, você vai ter que o y vai ser igual a menos 2, menos 4 raiz de 3, menos 6. Estou adiantando, né? Todo o cálculo logo. Então, 4 menos 4 vezes 3, 12. E aí, você tem que y é igual a quanto? Menos 2 menos 6 dá menos 8. Menos 4 raiz de 3. Tudo isso dividido por quanto? 4 menos 12, se na diferença subtrai a radical do maior, isso vai dar menos 8. Então, você pode colocar também o menos aqui em evidência,
Então, vai ficar menos 8 mais 4 raiz de 3 sobre quanto? Sobre menos 8. E aí, menos por menos dá mais. Então, ficou 8 mais 4 raiz de 3 dividido por 8. Certo? De forma que você pode deixar dessa forma aqui, eu acho que fica melhor. Tá? Se você simplificar demais aqui, você pode até se perder na hora de fazer as contas. Muito bem, então nós encontramos o valor de x e também encontramos o valor de y. Mas como é que a questão quer que seja a resolução? Ele quer que seja menos 8 vezes x. Vamos fazer de azul. Ele quer que seja menos 8 vezes x mais 6 vezes y. Então, a gente vai colocar aqui assim, menos 8. Quem é x? X ficou 1 mais raiz de 3 sobre 2. Mais 6 vezes. Quem é y? Y é 8 mais 4 raiz de 3 sobre 8. 8 mais 4 raiz de 3 sobre 8. E aqui a gente vai fazer o famoso chuveirinho. Vai ficar assim. Menos 8 vezes 1 dá menos 8. Menos 8 vezes raiz de 3 vai dar menos 8 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Mais 6 vezes 8 dá 48. Mais 6 vezes 4 dá 24. Raiz de 3. Tudo isso dividido por quanto? Por 8. Tá? E agora a gente vai fazer assim. Esse 8, esse menos 8, eu posso dividir por 2. Vai dar quanto? Vai dar menos 4. Menos 8 raiz de 3 dividido por 2 dá menos 4 raiz de 3. Mais 48 dividido por 8 dá quanto? Vamos ver se a gente consegue simplificar, não é? Que dá 6, não é? 48 dividido por 8 dá 6. Dá 6 certinho aqui, ó. Mais 24 por 8 vai dar 3, não é? Dá 3 certinho aqui, ó. 3 raiz de 3. De forma que aqui você vai somar os semelhantes. Você tem menos 4, vamos colocar aqui. Menos 4 mais 6 e ficou menos 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Menos 4 mais 6 dá 2. Menos 4 mais 3 raiz de 3, não é? Menos 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Sinais diferentes, subtrai para o sinal do maior. Vai ficar menos 1 raiz de 3. E aqui você tem a sua resposta. Tá? Deixa eu dar uma diminuída. A gente alcança lá nas nossas respostas. Vamos ver. 2. Vai ficar 2 menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3. Resposta gabarito. Então, letra A. Tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Tá bom? Valeu!